Professor Garrido, psicoterapeuta, com sua série Lições de Vida. Sempre uma história para a gente aprender a viver, a bem viver, que eu tiro dos livros, tiro da vida, tiro dos meus pacientes e tiro de minha vida própria. Essa aconteceu comigo. Eu era garoto e minha mãe falou assim: meu filho, se arrume que a gente vai na casa de Dianita. Dianita era uma tia querida que morava para os lados do Canela, e eu gostava muito de lá, todos nós gostávamos muito de lá. Tinha uma salada de fruta que ela fazia, ela era uma grande anfitriã, uma figura querida. E aí, qual era o motivo da visita? O filho dela, Cássio, estava de hepatite em casa, e era preciso que a gente fosse lá visitar. Quando eu cheguei lá, menino, né? E fomos vê-lo no quarto. A Cássio estava deitado no quartinho dele, no caminha, umas revistas assim, uma caixa de revistas do lado. Na época não tinha celular para ficar no Zap e ficar vendo coisas, então eram as revistas, uns jornais, umas revistas. E ele deitado, uma TV ligada, que nessa época a TV tinha dois canais, né, na Bahia. Era Aratu e a Tupi, né? Então a Aratu transmitia a TV Globo e a Tupi. Então era 4 e 5, você rodava assim. Então estava lá o Acácio com a TV, né, passando as revistas, e lá para as tantas chegou um lanchinho, né? Dianita trouxe um lanchinho gostoso, um sanduíche de queijo, sei lá o que, um suco. E eu, menino, o olhar do menino é sempre muito poderoso, né? E eu, menino, pensei assim: meu Deus, essa é a doença dos sonhos, esse negócio de hepatite, porque é uma coisa que requer descanso, né? E ficar ali de boa. Então eu digo: é a doença dos sonhos. Cara deitado, vendo TV, e com a revista, e com lanchinho. Eu naquela rotina de escola, vai para a escola, volta para a escola, e faz dever, e obrigações. Eu digo: meu Deus, que doença boa, que eu desejei ter hepatite. Eu me divirto muito com essa história, porque é normal, né? Meu olhar de criança vendo algo que eu achava bom. Mas hoje, hoje eu sei, né? Hoje como adulto eu sei que graças a Deus eu não tive hepatite, porque por trás daquela aparente glamour da doença que eu via, é uma doença muito poderosa, traz consequências severas, né? Então a gente sabe que não é boa coisa. Mas eu pego essa metáfora dessa história e faço a seguinte relação. Aí eu vejo hoje em consultório, né, pacientes adultos, e, e eu fico pensando assim, eles desejando coisas tal qual, e até eu mesmo, né, em algum momento a gente não é superior a ninguém, mas enquanto adulto, às vezes a gente tá igual aquele menino, Vitinho, é meu apelido de infância. A gente tá desejando coisas, que a gente tá vendo o glamour, que a gente tá fantasiando o bom, e que são coisas que não viram hepatite, não é bom ter. E hoje eu fico pensando, né, quando eu vejo essas histórias assim, como nós somos crianças em pele de adulto muitas vezes, né? Como a gente, não o lado bom que a gente tem que manter da nossa criança interior, que é a alegria, a curiosidade, todas as coisas fantásticas que a nossa criança interior tem que nunca morrer para que a gente tenha isso, né? Mas é como às vezes nós somos crianças adultas desprovidos de um adulto para entender, ver algo além, dizer: olha, essa hepatite tem um lado lá que eu não quero. Eu posso ter um prazer de curto prazo, mas vou ter uma reação para o resto da vida de longo prazo. Então eu aproveito para dizer, deixar essa mensagem, né? Eu sempre me lembro dessa historinha em consultório, né? Porque eu vejo muitas pessoas se projetando nessas fantasias,
e entrando em verdadeiras esparrelas. Então, gente, se não tiver de decidir alguma coisa, decide sempre priorizando a criança, mas não deixa de fora o adulto. A gente tem 3 forças, né? A força do instinto do animal, a força infantil, é importante, mas tem que ter, que diz eu quero, né? Eu quero isso, mas tem que ter a força do racional, dizendo se eu posso, e tem que ter a força do espiritual, dizendo se eu devo. Então a gente vai ter uma decisão muito legal e que com certeza, se vai ser bom no curto prazo, no longo prazo vai ser melhor ainda.